Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 27 de junho de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel e espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro A Coragem da Fé, pelo espírito Bezerra de Menezes, na psicografia de Carlos Bacelli, é denominada O Grande Salto. E Bezerra de Menezes nos diz: Filhos, inevitável o progresso de todas as coisas em busca da perfeição. Nada será capaz de deter o avanço vertiginoso da vida. Os desajustes são imprescindíveis à renovação e à retomada do crescimento para a luz. Avançar sempre, eis o lema que norteia a caminhada de tudo que existe, no anseio de ser mais. Inevitável, pois, que ciência, filosofia e religião se unifiquem com o mesmo objetivo, o conhecimento pleno da verdade. Está prestes o momento em que a ciência efetuará o grande salto, transpondo os limites do túmulo e prescrustando a vida além da matéria. Então, muitas das indagações humanas obterão respostas, com enigmas seculares sendo solucionados e dando origem a novos e mais amplos questionamentos. A cada passo na senda do progresso, o homem constatará a necessidade de voltar-se para si, porquanto o seu universo íntimo é mais infinito que o universo, para o qual se volta exteriormente há milênios. Sem os preconceitos da ciência e o fanatismo da religião, o homem, com o auxílio da filosofia, passará a cogitar da própria transcendência, concentrando esforços no seu despertar espiritual. Filhos, é inútil que as sombras da noite tentem se opor à claridade do dia. Quando a vida na terra nos pareça presa de indefinido marasmo, eis que o Senhor nos envia os seus propósitos divinos que se corporificam no planeta para darem novo impulso ao progresso em todas as áreas do saber. A força incoercível das leis, a pouco e pouco, faz com que todas as coisas e todos os seres se entrelacem na interdependência que os une. Não vos tranqueis intelectualmente e jamais pronuncieis a palavra impossível, com referência às variadas e infinitas possibilidades de descoberta do homem por fora e por dentro de si. O dicionário humano é destituído de terminologia adequada a fim de descrever o que vos reserva a existência humana para o futuro, sob os auspícios da misericórdia de Deus. Uma boa noite e um bom estudo a todos meus irmãos. Olá, irmãos, frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos aqueles que nos acompanham através da internet, pela rádio, pela TV Abel. Vamos aí continuar o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos analisar as questões 50 a 54. Elas estão na parte primeira das causas primárias, no capítulo 3 da criação. O item é povoamento da Terra, Adão, diversidade das raças humanas. Pois muito bem. Então, o primeiro item, povoamento da Terra, Adão. E a questão 50 é a seguinte: a espécie humana começou por um único homem? E olha o que os espíritos responderam: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra. Então, os espíritos são categóricos em afirmar que
Adão realmente não foi, né, o primeiro homem a povoar a Terra e nem o único. É o que nos diz a ciência, né, com relação à origem, né, da raça humana. Através, né, do estudo aí da paleontologia, foram encontrados, né, vários indícios de hominídeos aí pelo mundo. Atualmente, a hipótese científica mais aceita é de que a espécie humana moderna, né, o Homo sapiens, surgiu na África há cerca de 200 mil anos. E de lá se dispersou para outras regiões em várias ondas migratórias. Mas antes do homem moderno, outros hominídeos já ocupavam o planeta. Segundo informações da Human Origins Program, Programa de Origens Humanas do Museu Smithsonian, nos Estados Unidos, entre 1 e 2 milhões de anos atrás, um dos primeiros hominídeos, o Homo erectus, deixou a África e se dispersou por várias partes do mundo, especialmente em direção ao leste asiático. Pequenos grupos desses hominídeos ocupavam um ambiente com características bem diferentes entre si, o que favoreceu sua diversificação e o surgimento e a dispersão de novas espécies, como o Homo neanderthalensis no Oriente Médio e na Europa. E aqui nós temos a representação, nessa representação baseada em evidências forenses, né? Você tem o crânio, e aí usando a inteligência forense, né, a inteligência artificial, né, você consegue, unindo essas tecnologias, você consegue chegar aí ao rosto, né, de como seria, né, aquela figura a qual esse crânio aí pertence. Tem preenchimento de músculos, enfim, de acordo com o maxilar, tem toda uma ciência forense aí que consegue, dado um crânio, mostrar como teria sido, né, as feições daquela pessoa. E aí nós temos à esquerda o Homo erectus e à direita o Homo neanderthalensis, né? Então, são raças aí muito antigas, né, com datação aí de 2 milhões até, de 2 milhões de anos atrás. O Homo sapiens, o Homo erectus, perdão, ele é o mais antigo, o Homo sapiens, né, o mais novo, mas mesmo assim 200 mil anos atrás, né, enquanto que nós temos aí nessa história bíblica aí 5 mil anos, né, 6 mil anos que remonta a Adão. Bom, próxima questão, 51. Poderemos saber em que época viveu Adão? Eles responderam, mais ou menos naquele Assinais, cerca de 4.000 a.C. E temos aí o comentário do Kardec. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo. Esse constitui o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Se você for levar a Bíblia ao pé da letra, ela, na realidade, ela não diz exatamente quantos anos tem a humanidade. Mas se você pegar a genealogia apresentada na Bíblia, de Adão até Jesus, você pode chegar a um número aí de 6 mil anos, né, de existência da humanidade. E nós podemos entender que seria a humanidade moderna, a humanidade que foi, que começou a acontecer a partir de um evento qualquer, né? Provavelmente um grande terremoto, a partir daí um maremoto, que é o que a ciência aponta pelo estudo ali feito naquela região
do Crescente Fértil, que abrangia Egito, uma parte do Egito, a Síria, Babilônia, né? Então aquela área ali onde você tem rios, né, como o Tigres, como o Eufrates, como o Rio Jordão, uma área propícia para a agricultura. O que a ciência imagina que aconteceu é que foi um grande maremoto, invadiu aquela região, alagou tudo, dizimou a população que ali existia, e os remanescentes, os que sobraram, ou os que conseguiram chegar, né, fugindo desse terremoto, desse maremoto, é que ficou, no final das contas, aí a tradição de um patriarca, né, de Adão, do primeiro homem, enfim. O povo, isso aí vem do povo judeu, né, das tradições judaicas, israelitas, que foi um povo que teve, que ficou durante um tempo cativo na Babilônia, ficou um tempo cativo lá no Egito. Então é o resultado, né? Esse povo é o resultado de uma grande mistura aí de culturas, de crenças, de adaptações, onde você tem aí as tradições judaicas e onde o Velho Testamento, né, afirma que houve isso, a criação do primeiro homem, enfim. São tradições orais que foram passadas, né, depois elas, com o advento da escrita, ficaram, e isso aí foi aceito, mas a ciência, né, ela, enfim, mostra que, na realidade, o ser humano, né, o homem moderno, ele existia já há bastante tempo. Então, isso aí trata-se realmente, como diz o Kardec aqui muito bem, uma alegoria, né? E explica direitinho que o que aconteceu ali foi um cataclismo, né? Que eles consideram Adão aí aquele, né, remanescente lá de alguma coisa que aconteceu ali, que de alguma forma conseguiu sobreviver, e a sua prole aí foi, enfim, foi a que conseguiu ir adiante, né? Que tem uma contradição, né? Que eles saem dali, né? Os filhos de Adão, quando eles são expulsos, e eles acabam encontrando pessoas, casando com pessoas. Poxa, se não existe, eles foram primeiros, como é que eles vão encontrar, né, outras pessoas? Né? Não faz sentido isso. Então, realmente é uma alegoria. Bom, em genética, né? Vamos aí para a parte científica, chamam-se Adão e Eva os mais recentes ancestrais comuns a toda a humanidade. Ele é o pai do pai do pai de todos os homens e mulheres vivos. Do mesmo modo, ela é a mãe da mãe da mãe. Não foram os primeiros exemplares da espécie humana, ao contrário do casal bíblico, nem necessariamente se conheceram. Foram, na verdade, os últimos ancestrais a partir dos quais se pode traçar uma linha direta de descendência paterna ou materna até os dias de hoje. Os pesquisadores descobriram que o ancestral comum paterno e o materno podem ter vivido em momentos próximos ou até idênticos. O homem teria vivido entre 120 mil e 156 mil anos atrás e a mulher entre 99 mil e 148 mil anos. Para estudar os ancestrais masculino e feminino, os cientistas examinam o material genético que homens e mulheres passam exclusivamente para seus filhos e filhas. Então, com o avanço aí da ciência, da medicina, você consegue chegar aí à análise, né, do genoma e você consegue mapear, né, a sua ancestralidade, chega lá um ancestral comum. Opa, um cidadão lá que mora em Portugal, ele tem um ancestral em comum com um cidadão que mora lá nos Estados Unidos, que tem em comum também com alguém que mora lá no Peru, um mesmo ancestral. Então chega-se à conclusão de que aquilo ali, né, foi alguma migração, né? O que acontece? O nosso globo, ele tem aí essas ondas glaciais, né, de tempos em tempos, de 15 em 15 mil anos. Tem uma época onde o planeta ele tem
essas eras glaciais, esses invernos rigorosos, e o que, que acontece? Acaba a comida e o ser humano acaba se deslocando para determinados locais, e nessa aí é que você carrega aquela tua ancestralidade. Então, você tem tribos americanas que têm em comum um ancestral com pessoas que moram lá na China, por exemplo. Então, era o mesmo ancestral que provavelmente há cerca de 120 mil anos atrás se deslocou, né? Saiu de um local, se deslocou para outro, mas ele tinha ali aquela sua descendência, outros que ficaram ali também e que compartilhavam o mesmo ancestral. Então é assim que você descobre, né? Na realidade, Adão e Eva são figuras, né? São mitos lá representados lá na Bíblia que, se você for ler, se você for estudar, não deixa de ter muito... faz até sentido, né? Que um ancestral aí tenha originado uma ancestralidade, uma tribo, né? Indivíduos de um determinado local, tenham aí sobrevivido a esses cataclismos porque eram mais preparados ou porque eram mais inteligentes, porque tinham ferramentas, tinham habilidades e conseguiram aí sobreviver a essas eras glaciais e conseguiram passar adiante, né, os seus genes. Bom, e aí nós chegamos na diversidade das raças humanas. E na questão 52 se pergunta: de onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Eles responderam: do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com 2 filhos de uma mesma mãe, que, educados longe um do outro de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Né? Então você tem a migração, nessa onda migratória de humanos pelo planeta, né? Aquilo que a gente estava falando da glaciação, há cerca de 2 milhões de anos, né? Quando o Homo habilis se estabeleceu no norte da África, na Europa e na Ásia. Graças aos diferentes climas enfrentados nas diferentes regiões, o gênero Homo evoluiu para diferentes espécies no mundo. Entre 350 e 200 mil anos atrás, encontram-se os primeiros registros arqueológicos de nossa espécie, o Homo sapiens, né? Pessoa sábia. Mas ela não nasceu tão sapiens assim. Foi no decorrer de milhares de anos que desenvolvemos grandes habilidades, como a linguagem de comunicação, as habilidades sociais de viver em grandes grupos e a capacidade de acreditar em ideias puramente imaginárias, não naturais. Um dos fatores para essa mudança talvez tenha sido o hábito de cozinhar alimentos. Acredita-se que o hábito de cozinhar tenha proporcionado um encurtamento do trato intestinal e o crescimento do cérebro humano. Quanto menos energia gasta na digestão de alimentos crus, mais energia é disponível para o desenvolvimento do cérebro. Então, você tem aí indivíduos, né, desse gênero, né, Homo habilis, que foram evoluindo até chegar ao Sapiens. Né? O Sapiens ele tem aí um salto, né, que pode ser explicado por alguns motivos: clima, alimentação farta, o fato do homem ter descoberto fogo, ter começado a cozinhar os alimentos, a digestão fica mais fácil. Né? Você olha na natureza, você vê os carnívoros, né? O leão, por exemplo, ele se alimenta, ele tem que ficar ali parado. Por quê? Porque aquela digestão é complicada para ele. Ele quebrar as fibras, no processo da digestão aquilo que ele está consumindo. Então ele leva um tempo, né, para o seu metabolismo ali ficar equilibrado. Por isso que eles comem e você vê lá, eles passam o resto do dia descansando, dormindo, porque eles na realidade estão fazendo a digestão. As cobras também, né? Enfim, os animais, eles têm essa característica, né, de ficarem ali, eles perdem muito tempo, né, quebrando, né, as fibras, as proteínas. Quando você cozinha, você já está aí encurtando bastante isso. Então,
você tem o homem teve capacidade, a partir do momento que ele começa a cozinhar, de desenvolver, né, o cérebro do homem, já que ele não está perdendo tanto tempo com digestão, ele falou, opa, eu posso descansar aqui uma horinha, eu já estou pronto. Né, já posso mexer em outras coisas, já estou alimentado, eu vou correr atrás de outras coisas que me interessam, do meu bem-estar, enfim, aí você começa a desenvolver, né, mais o seu intelecto. Próxima questão, questão 53. O homem surgiu em muitos pontos do globo? E os espíritos responderam, sim, em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Nós temos vários indícios, né, comprovações de que houve, por exemplo, encontros do Homo sapiens com neandertais. Então, esses encontros aí surgem novas raças. Você tem indivíduos que nasceram em diversas partes do globo, mas aí começa a ter a época em que o planeta começa a esfriar. Acaba a comida num local, mas em outro, porque está num determinado polo, porque pega mais sol. Enfim, é mais propício à sobrevivência. Então, você começa, aí você tem uma seleção, né, natural, sobrevivem os mais fortes, os mais hábeis, né, e você começa a ter uma diversidade na realidade, porque você tem vários cruzamentos, os homens eles estão se deslocando, você não tinha a coisa do sedentarismo, o homem ficar no mesmo local, né, os humanos eles eram nômades, eles tinham que caçar, eram caçadores-coletores, então tinha que viajar muito, eles viajavam, acabavam a comida aqui, se deslocavam para outros locais onde tinha novos campos de caça e ali ocorria um encontro com outros indivíduos que já estavam naquele local, consequentemente, né, havia aí um cruzamento, uma miscigenação. E o desdobramento da 53. Estas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Então, você tem lá o cruzamento, né, do homem, como eu estava falando, do Neandertal com Homo sapiens, que é comprovado, né, você tem comprovações aí de que eles foram contemporâneos também, né, e houve esse encontro, e houve cruzamento, você tem indícios de híbridos, né, do resultado desse cruzamento, mas continuam sendo seres humanos, né, você não tem uma nova espécie. São seres humanos que estavam evoluindo, que estavam se adaptando. Questão 54. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Olha o que ele responde. Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Tomou-lhe um puxão de orelha dos espíritos, né? Kardec ele era danado, ele sabia perguntar, ele sabia tirar, né? Por isso que ele foi escolhido, né, para ser o codificador, porque a pergunta ela tem que ser clara, né? Ela tem que ter uma resposta clara, né? Então eu tenho aí vários indivíduos que geraram a civilização moderna, mas então eles não são irmãos, mas a gente tem que entender que antes, né, do corpo carnal que aqui existia, ou melhor dizendo, que foi preparado para receber os espíritos, já tinha os espíritos, quem foi que criou os espíritos? Deus, nós somos irmãos em Deus, nós somos irmãos em espiritualidade, né? Somos todos espíritos, é o princípio inteligente criado por Deus, né? Somos todos irmãos. E um espírito que foi animar um corpo de um Neandertal era o mesmo, né? Tinha a mesma
origem de um espírito que foi animar o corpo de um Homo sapiens e que se encontraram. Enfim, são as mesmas coisas. Bom, lá na Gênese, nós temos no capítulo 11, o item que se chama Gênese Espiritual. E vamos ver o que foi falado. Após emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro, de onde resulta a introdução na população de um deles, de elementos inteiramente novos, novas raças de espíritos vindo misturar-se às existentes, constituem novas raças de homens. Ora, como os espíritos nunca mais perdem o que adquiriram, consigo trazem eles sempre a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem, o que faz que imprimam o caráter que lhes é peculiar à raça corpórea que venham animar. De acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos, vinda de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por essa razão mesma chamada raça adâmica. Quando ela aqui chegou, a Terra já estava povoada desde tempos imemoriais, como a América quando aí chegaram os europeus. Mais adiantada do que as que a tinham precedido neste planeta, a raça adâmica é, com efeito, a mais inteligente, o que impele ao progresso todas as outras. A Gênese nola mostra, desde os seus primórdios, industriosa, apta às artes e às ciências, sem haver passado aqui pela infância espiritual, o que não se dá com as raças primitivas, mas concorda com a opinião de que ela se compunha de espíritos que já tinham progredido bastante. Tudo prova que a raça adâmica não é antiga na Terra e nada se opõe o que seja considerado como habitando este globo desde apenas alguns milhares de anos, o que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos, nem com as observações antropológicas, antes tenderia a confirmá-las. Então está aí a Gênese, confirmando que houve uma migração de espíritos de outros orbes para cá, para a Terra. Isso serve de impulso, de mola. Nós somos todos filhos do mesmo Pai e nós nos ajudamos mutuamente. Então houve uma grande migração, numa determinada época de espíritos para cá, que eles já tinham conhecimento. Quando você analisa a história da civilização, do que foi encontrado, você tem lá, durante 200 mil anos, o homem ele caçava com pontas de pedra, flechas com pontas de pedra, não existia o metal. De repente você tem um boom, começa a surgir metal em várias partes do mundo, civilizações que não se conversavam, descobrem o metal, descobrem o fogo, descobrem, aí você tem a agricultura, você tem a engenharia, você tem a escrita, enfim, numa época mais ou menos a mesma em todas as partes do globo. O que é isso? Isso aí caracteriza uma ação externa, uma interferência externa aqui. Os ufólogos falam aí de visita de seres, de alienígenas, e no final das contas, eles não estão nem errados, porque são espíritos vindos de outros planetas darem aqui a sua contribuição. Bom, e lá no Caminho da Luz, no capítulo 3, tem um item que se chama Raças Adâmicas, que também é muito interessante para o estudo de hoje. E diz o seguinte: nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Há muitos milênios, um dos orbes de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um
dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, neste crepúsculo de civilização. Então, esses capelinos, eles estavam no final de um ciclo e começo de outro. Estavam deixando, assim como nós, de ser um planeta de provas e expiações para ser planeta de regeneração. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes, mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. Então tinha uma galerinha lá que era ainda atrasada, rebelde, e que estava complicando, né, a evolução, estava atrapalhando, né, as conquistas morais que aquele povo já tinha atingido. As grandes comunidades espirituais diretoras do cosmo deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos de seus ambientes as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Então, houve esse degredo, eles vieram para cá, uma raça, né, que habitava aqui ignorante, recém-saída, né, das cavernas, mas eles tinham intelectualidade, e a moralidade deles, embora eles fossem pertinazes no crime, mas eles ainda tinham uma moral superior à nossa e poderiam nos ajudar. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-os no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Então, esses espíritos, eles foram trazidos para cá porque eles, no planeta lá de origem deles, eles estavam complicando. Dizem os espíritos que a mesma coisa, o mesmo processo está acontecendo aqui. Né? Já existe esse expurgo já começou, né? E ele vai se intensificando. E nós vamos ter a mesma coisa, né? Nós estamos saindo de um ciclo de provas e expiações para um ciclo que começa agora num mundo de regeneração e, enfim, quem não estiver na mesma sintonia, numa sintonia parecida, no mesmo patamar, esses irmãozinhos eles vão ser retirados, né, vão ser atraídos para um outro planeta que guarda, né, uma sintonia que possa os receber, para que eles continuem suas lutas evolutivas. Eles vão, enfim, ajudar também um planeta, né, que esteja começando também a sua civilização, a sua organização, também vão poder colaborar. Então, o Pai de Infinita Misericórdia, ele sempre tira do mal o bem. Então, essas criaturas que não aproveitaram é como se fossem alunos, não é? Nós somos alunos de uma grande escola. Aquela escola ali, todos passaram de ano, aquela escola deixou de ter o maternal, o ginásio, ela virou uma faculdade. Então, aqueles alunos que não tinham condições de estar frequentando a faculdade tiveram que procurar uma outra que tivesse no mesmo nível de ensino compatível, né, com aqueles alunos.
né, quando eles tiverem possibilidades, quando eles tiverem atingido aquele grau, eles vão poder voltar para aquela escola lá e terminar, né, a faculdade. Então é isso, né? Somos isso. Nós somos alunos na grande escola da vida. Estamos aqui para evoluir, né? Essa história de Adão, né, eu acho que ficou bem claro, né? Foi uma tradição oral que foi passada, né, enfim, pelos nossos ancestrais, que não tinham conhecimento científico. Hoje em dia, com o conhecimento científico, nós já conseguimos entender mais ou menos o que aconteceu. Então é isso, meus irmãos, que eu trouxe, né, a análise que eu trouxe dessas questões, né? Nós devemos estudar, devemos chegar em casa, pegar o livro dos Espíritos, dar uma analisada, uma revisão nessas questões, né, refletirmos e continuarmos aí evoluindo sempre. Que a luz, a paz, o amor de Jesus permaneça em nossos corações. Graças a Deus, graças a Jesus, fiquemos em paz.